A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Banaim, para você que nos acompanha na TV, pelas nossas multiplataformas. E nós estamos aqui de volta, né? De volta com o nosso programa Sabedoria Financeira e também a nossa série especial sobre Previdência Privada. Nos episódios anteriores, vamos recordar aqui, entendemos 2 pilares fundamentais. Vamos recordar? Nós falamos sobre o sentido real da Previdência, prever, providenciar, agir antes, e o risco real da aposentadoria no Brasil. Uma velhice cada vez mais cara, sustentada por uma renda cada vez menor. E hoje nós vamos tratar de mais um assunto. Hoje nós vamos avançar para uma pergunta prática. Como funciona de verdade uma previdência privada? O que ela é e o que ela não é. É isso mesmo. Para isso, nós vamos conversar aqui com nossos companheiros, nossos especialistas. Eu continuo aqui com os queridos irmãos Vinícius Lima Leão, diretor executivo, corretor de seguros, especialista em planejamento financeiro. E o nosso pastor Moisés está aqui com a gente também, economista, professor Moisés Brasil Coser. Meus amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Pai do Senhor Jesus Jorge, Pai do Senhor pastor Moisés, Deus abençoe. Amém, mais uma vez, os irmãos, a paz do Senhor, Vinícius, Jorge, uma alegria novamente estarmos com os irmãos. E olha só, Vinícius, sem confusão, viu? Sem confusão aqui, eu tive que fazer esse trocadilho, não teve jeito, mas nós vamos começar desfazendo a maior confusão que existe. O que uma previdência privada realmente é? Ou o que ela não é? Vamos tentar desfazer essa confusão. Essa brincadeira é importante, né? O que ela é, o que ela realmente não é, porque, infelizmente, por apelo comercial, se vende muitas vezes uma solução financeira de uma forma que ela não é, né? Então vamos começar pelo que ela não é. A previdência privada, ela não é uma poupança turbinada, não é um investimento de curto prazo, não é um produto para ficar rico rápido, né? Você não vai ficar rico rápido com uma previdência privada. E ela também não é concorrente de ações, renda fixa ou fundos, apesar de, na sua estratégia, você pode ter dentro de um fundo de previdência privada, ações, renda fixa, criptomoeda, hoje já tem, né? Mas ela não é concorrente desses ativos. Mais importante, o que ela é? Ela é um investimento de acumulação de longo prazo, baseado em 3 pilares: organização, depósitos constantes, estrutura clara e disciplina financeira. Tá? Agora, mesmo com essa questão de disciplina, ela não é engessada. Por exemplo, pastor Moisés, você já viu alguém resgatar alguma contribuição que fez no INSS? Não. A previdência privada, se você faz com uma seguradora de primeira linha, você pode resgatar tudo que você colocou sem nenhum prejuízo financeiro, sem nenhuma perda, a não ser a perda da rentabilidade se você colocou em algo de alto risco. Tá? Então, a previdência privada você pode, então ela começa a se diferenciar e ser interessante por isso, porque ela é uma solução financeira onde você se autocapitaliza, você contribui para si e você pode acessar essa reserva a qualquer momento. Mas o importante é que você mantenha a disciplina pensando no longo prazo. Vantagem fiscal. Dependendo da sua renda, da sua declaração de imposto de renda, se a sua declaração de imposto de renda, por exemplo, for completa, você pode gerar economia de imposto, diminuindo até 12% da sua margem contributária. Então isso é muito importante, 12% a menos de imposto sobre todo o recebimento anual, muito importante. Agora, se você não faz a declaração completa, sua declaração é simplificada. Então não vou ter benefício fiscal. Não. Se você pensa no longo prazo, depois de 10 anos da contribuição, o imposto de renda sobre a previdência privada cai para 10%. É o menor em todos os aspectos. E outro ponto interessante, os demais investimentos, como por exemplo CDBs, eles têm antecipação de imposto, né, como ações que têm como cotas, os CDBs têm reaplicações de 2 em 2 anos. Então, o que eu quero dizer com isso? Há interrupção da rentabilidade em algum momento, né? Seja por antecipação de imposto no come cotas ou por reaplicação. A previdência privada não. E esse juros sobre juros, sem interrupção, gera no final até 30% a mais de rentabilidade, dependendo do formato que você escolher. Então, é uma outra vantagem fiscal.
E um outro benefício que é muito importante, benefício sucessório. Todo o valor que você aporta na previdência privada, ele é direcionado para a sua família, para os seus beneficiários, se você vier a faltar, né? Se você vier a faltar algum dia, esse dinheiro ele não entra em inventário. Ah, mas eu já vi, teve notícia de que fulano tinha previdência e entrou em inventário. Toda vez que há discussão dos herdeiros, dos beneficiários, aí sim o juiz manda para o inventário para se discutir. Agora, se sua família é uma família tradicional, não há discussão de filho fora do casamento, de outras situações, esse dinheiro não vai ser judicializado. Ele vai sim ser direcionado sem inventário. Então, uma outra vantagem sucessória que fortalece esse produto financeiro que é a previdência privada. Moisés, agora é o seguinte, do ponto de vista econômico, por que a Previdência é um mecanismo tão eficiente para o longo prazo? É aquilo que o Vinícius acabou de comentar, né? A previdência privada, né? Ou complementar, a gente diferenciar, né? Aqui um pouco, nós falamos da previdência do governo, né? Que é aquela, o INSS, se aposentou com teto máximo. Aí você quer completar a sua renda. Um exemplo, em prática, eu ganhava 8, vou ganhar 5. E os 3? Você vai criar uma previdência privada, que é uma previdência complementar. Vai te completar esses 3 mil, né, dos 5 mil do teto do INSS, mais o 3 do privado. Ah, mas eu queria ganhar um pouco mais da previdência privada. Aí você vai aumentar a sua contribuição. Grandes empresas já têm esses mecanismos, né? Tem as previdências que eles criam, né? Fundo de previdência. Por exemplo, uma grande empresa, o funcionário ele já assina lá o contrato de trabalho e já vai descontando a previdência dele. Aí, o tempo, né? Normalmente que vai trabalhar na empresa, vai ficar 30 anos a mais na empresa. Então, vai ficar os 30 anos contribuindo. Quando ele se aposentar, ele vai ter a aposentadoria dele do INSS do governo, normal, você descontou todo mês o contra-cheque, e a previdência privada que pertence àquela companhia, que vai te completar. Um grande exemplo que grandes pessoas têm é a questão da Vale do Rio Doce, né? Que é a chamada Valia, que é um sistema de previdência. Então, os aposentados da Vale, que contribuiu para a Valia, recebe o teto do INSS, mais, né, a previdência que é a Valia. Então, vai receber 2 contra-cheques no final do mês lá, são 2 salários, né? INSS do governo e a previdência complementar. Essa é a previdência, né, complementar, né, que o Vinícius acabou de comentar agora, que as forças que ela tem, né? A questão do tempo. Né? Então você precisa ter o tempo de contribuição. Tem que ser uma coisa constante, né? Porque o juros compostos vai ser seu favor no longo prazo. Incentivo fiscal, que o Vinícius disse. Então você tem aí uma redução do imposto de renda, né? Quando você for fazer seu imposto de renda no início do ano, né? Do ano anterior, você vai ter um desconto lá, né? Que você pode abater lá aquilo que você contribuiu. E a questão jurídica, né? Que o Vinícius acabou de comentar, você tem uma proteção jurídica em relação, né, a essa previdência, né? A facilidade de receber logo após o óbito, né? A repartição, questão de inventário, diferente de um bem imóvel, né? Uma casa, aí passa pelo inventário, aquela demora toda, aí tem custos advocatícios, aí tem taxas, tem monumentos. A previdência não, é um recurso que é liquidez, né, que vai direto para a conta de quem são os favorecidos, né? São as vantagens aí que tem, né, a previdência. Agora, Vinícius, você sempre fala muito sobre a ideia de separar proteção e acumulação. Como é que a Previdência ela entra nessa divisão? Como é que ela entra? É importante isso, tá? A gente no Brasil tem uma visão errada, a maioria da sociedade, de que proteção é despesa. Não é. Né? Eu costumo perguntar, né, se a cadeira que você está sentado hoje, de uma hora para outra, ela infelizmente se torna uma cadeira de rodas, a sua vida financeira vai mudar ou não? Né? E muitas vezes, quando você conversa com a pessoa, não, eu prefiro fazer uma previdência, só previdência, eu prefiro fazer só investimento do que ter uma proteção financeira. Uma coisa não exclui a outra. Eu cito um caso, uma senhora estava com uma dor aqui no ombro e ela foi
no fisioterapeuta, ele no manusear ali, ele sentiu um cisto, né? Um caroço e falou, acho que a senhora é um médico. Ela foi, o médico falou assim, não, vamos fazer um exame? Ela entrou para fazer o exame, não saiu do hospital, saiu 60 dias depois. Foi diagnosticado um câncer, entrou para a cirurgia para tirar, e isso resultou em 540 dias de afastamento para tratamento do câncer. Pensa você ficar 540 dias afastado do trabalho. Então, mas eu tenho previdência. Vamos dizer que você contribua com R$1.000 por mês, que é um valor alto de contribuição. Você ao longo de um ano, você juntou R$12.000. Só essa cirurgia que essa senhora fez, ela gastou R$60.000. Mas tem plano de saúde? Tem. Só que o plano de saúde, normalmente, ele se opõe aos tratamentos mais modernos. Por quê? Porque são caros. Não, eu tenho que cumprir aqui o rol. Aí você vai judicializar isso. Na maioria das vezes você ganha essa disputa, só que concorda comigo que na luta pela cura, na luta pela sobrevivência, o tempo ele pode ser um aliado ou um inimigo. Você esperar demais uma doença igual o câncer se alastrar. Então é importante você ter dispositivos de proteção, com coberturas para proteção de renda. 540 dias afastado, ela entrou pelo INSS, só que o INSS, no afastamento, também são médias. A renda dela caiu muito da renda que ela tinha. Então, o seguro de renda complementa isso. Doenças graves é um aporte financeiro na hora do diagnóstico da doença. Então, ela pôde custear essa cirurgia com a indenização que entra imediatamente. E a previdência é algo, como nós dissemos, é uma maratona, algo de longo prazo, para você planejar para 30, 40 anos. Então, é importante demais você ter os dois. Mas eu não tenho condição de ter os dois. Então, faça o que você pode. O feito é melhor do que o perfeito. Que a gente não pode deixar a nossa renda no risco. Quando nós falamos de proteção, né, de seguro, quando nós falamos de previdência, a gente não está falando de se livrar de doenças, se livrar de acidentes, não. Isso aí, o imprevisto, a gente não consegue planejar e prever. Mas a proteção, a recomposição da renda, sim. E é para isso que existem esses dispositivos, para proteção da renda. Olha, você que está nos acompanhando, esse é o programa... Você está aqui com a gente, né? Olha, compartilhe o nosso link em sabedoria financeira. E hoje estamos falando sobre previdência privada, um assunto maravilhoso. E olha só, compartilhe aí com os amigos, com a família, com a igreja. Isso é muito importante. E participe com a gente, com a nossa programação. Já estamos chegando aqui nos instantes finais, hein? Já vamos para o encerramento, mas antes, eu peço aqui ao pastor Moisés que fale um pouco, que desse uma palavra, um texto. Vamos trazer aqui o lado espiritual, como a palavra ilumina esse princípio de separar o presente do futuro. Pastor Moisés, pode trazer uma palavra nesse sentido? Amém, Jorge. A palavra do Senhor é muito rica, né? Esse ensinamento. Nós temos aprendido, né? Aquilo que o Senhor deixou para nós, né? Se nós seguirmos ali ao pé da letra, né? Nós vamos, a nossa vida futura, né? Tanto espiritual quanto material, a Bíblia tem tudo, né? Todos os detalhes que o Senhor deixou para nós. Então, nós olhamos, por exemplo, Provérbios 24, 27. É um texto da palavra do Senhor que diz assim: prepara o teu trabalho lá fora, apronta o teu tempo e depois edifica a tua casa. Então, aqui é a ideia de planejamento, se planejar. Aquele texto também do Senhor falando, né? Qual é o edificador? Sim. Que ande construir, não senta, né? Vai preparar, fazer o orçamento de tudo, os detalhes. Né? Então, esse é um planejamento, que a palavra nos ensina isso. Então, você se planejar para o futuro. A previdência privada, complementar, é esse o objetivo. Você se preparar, se precaver para o futuro. Né? Igual essa enfermidade dessa irmã, né? Não sabe, né? Nós não temos bola de cristal para isso. Mas nós temos mecanismo para se proteger contra esses intempéries da vida. Né? Que é o seguro, que é a previdência, que é o planejamento. Então, mas não tem muito dinheiro. Guarda um pouquinho. Eu recebo 2.000, gasta 1.500, guarda 500. Eu recebo 1.000, gasto 900, guarda 100. Né? É a formiguinha que vai ali, né? Juntando aos poucos. Mais uma vez, sem governo, né? Sem comandante, mas ela faz o papel. Exatamente. Por ela mesma. Chegou o inverno, nós todo mundo quietinho lá, esperando, comidinha guardada, né? Até chegar de novo os tempos bons. Né? Então, a palavra nos ensina muito isso, e nós, servos de Deus, todos temos que estar muito atentos aqui ao que o Senhor tem nos falado nessa última hora. Maravilha, muito bem, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição aqui do nosso programa Sabedoria Financeira.
e hoje entendemos como a previdência privada funciona na prática, hein? Na prática. Vimos que não é improviso, não é uma aposta, é um caminho estruturado para o futuro. E no próximo episódio nós vamos entrar na dúvida mais comum. No próximo episódio você vai acompanhar aqui com a gente, tá? Quando escolher o PGBL e quando escolher VGBL. E como a tributação pode aumentar ou destruir o resultado final. Então, você vai acompanhar a gente aí no próximo episódio. E esse será inclusive um dos episódios mais importantes para você que está nos acompanhando. E nós queremos agradecer muito a sua audiência, você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que está nos acompanhando aí pelas nossas multiplataformas. Meus amigos, quero agradecer a vida de vocês mais uma vez, Moisés, Vinícius, que Deus abençoe e até o próximo episódio, hein? A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, obrigado mais uma vez, sempre bom aprender com os irmãos aqui. Amém, Jorge e Vinícius, né? Fica um dever de casa, né? Os irmãos aí estão nos ouvindo, né? Pesquisar o que é PGBL e VGBL. Isso. Tá? Um dever de casa, não é, Vinícius? Fica aí o nosso dever para você estar participando aqui com a gente. Ó, até o próximo episódio, hein? Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno.